que você acharia de ter um pastor que é ex-satanista? É com o testemunho desse homem que nós damos início a uma série de testemunhos que vamos apresentar aqui nos Salvos da Cruz. E você verá nessa história o papel significativo de uma mãe na conversão desse filho e como uma abordagem apropriada de um instrutor bíblico fez toda a diferença para que ele conhecesse a Jesus. E quando eu olho para Deus e Deus me dá a oportunidade de pegar uma Bíblia e pregar sobre a Bíblia, eu só consigo entender o seguinte: Deus é graça. E não importa quão longe você tenha ido, Deus consegue ir lá e te buscar. É isso mesmo. Olha, vou te contar, é muita graça mesmo. Com certeza. Ainda na adolescência, começou a se envolver com o satanismo. Tinha vida noturna, curtia rock extremo, fez parte de uma banda de black metal, andava vestido de preto, com pentagramas pendurados em correntes, gostava de ler escritores ocultistas, era membro informal da Igreja de Satanás na ramificação chamada de luciferanismo. E essa mesma pessoa que eu acabei de escrever é um cristão hoje, apaixonado por Deus, pela Bíblia e que quer ser cada dia mais semelhante a Jesus. Dá para acreditar nessa história? Que virada de 180 graus. E é para saber dos detalhes dessa história que o Luiz está aqui com a gente hoje. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu estava muito curiosa para ouvir de você essa história. Como foi que você se envolveu com essa coisa do satanismo? Bom, mais ou menos com uns 14 anos de idade, assim, eu tinha um trabalho para fazer na escola sobre músicas. Eu tinha que traduzir uma música do inglês para o português. E eu ganhei um CD de uma banda X lá. E aquela banda me interessou. Então eu comecei a ouvir, achei interessante, eu comecei a pesquisar mais. E o conteúdo da letra também me chamou a atenção. E o conteúdo dessa letra falava justamente sobre um escritor ocultista. Então eu fui pesquisar, fui descobrir o que ele escrevia e eu me interessei, né? Dali para frente eu comecei não só a ouvir as músicas, não só a pesquisar mais sobre as músicas, mas eu entrei mesmo nesse universo. Olha, de uma simples tarefa de escola, a coisa virou um estilo de vida. Exatamente. Olha, e nesse ponto você foi se envolvendo e foi se tornando semelhante ao que você ouvia, assistia. O que você gostava de ler? Olha, eu lia muito psicologia, muito filosofia. Eu gostava de livros assim, até porque a temática das bandas que eu escutava, a temática do grupo que eu comecei a conviver era muito para esse lado, né? Então eu comecei a ler algumas coisas relacionadas à filosofia humanista, na verdade o segmento, mais adiante vai tratar um pouco disso. As amizades, o círculo foi se fechando, né? E com isso vem, não é só a música ela é o começo das coisas. Então a música me levou para um universo diferente. Um universo que até então eu não conhecia e que para mim naquele momento foi interessante. Esse universo incluía o quê? Estilo de vida, modo de falar, leituras, filmes. Ele engloba tudo, na verdade. Engloba, Porque ele muda o teu estilo de vida radicalmente. Exatamente. Então vamos começar. Tá. Estilo de vida, como era seu visual? Eu tinha o cabelo para baixo da cintura. Na verdade, eu cultivei meu cabelo há uns 7 anos, mais ou menos. Olha. Né? Eu tinha uma trança na barba, deixei a barba grande, assim, e tal. E meu visual era roupa basicamente preta. Eu não tinha roupa de outra cor, né? Tanto é que depois vai ser uma longa história para eu mudar essa questão de vestimentas e essas coisas assim. Eu não usava camisetas de banda que tinha para vender na loja. Eu mesmo pintava, eu fazia as camisetas que eu usava. E eu tinha alguns medalhões, um pentagrama no pescoço, que esse me acompanhava desde que eu decidi fazer parte desse grupo, até um dia que ele simplesmente desapareceu do meu peito. Essa É muita história, Luiz. O que é isso? Continuando na história. Tá bom, você já falou de visual. Período preferido do dia? Era noite. Noturno? Noturno. E o que você fazia de noite? Eu estudava muito à noite. Era o horário que eu mais gostava de ler. Finais de semana, todos em shows, bares,
existia um local em Curitiba ali, onde tinham vários bares, que bandas se apresentavam. Então eu saía do trabalho, sexta-feira à noite, sábado à noite, saía do colégio, e eu ia e passava a noite, voltava para casa só depois do sol alto já. Gente, e seus pais, vendo toda essa transformação, que eu acredito que foi acontecendo aos poucos, eles se posicionavam, como é que era? Eu tive um relacionamento um pouco complicado com meu pai. Meu pai, assim, ele tinha o pulso um pouco mais firme. A minha mãe foi um pouco mais tolerante. Na verdade, essa vai ser a principal parte no que vai acontecer depois, quando a minha vida começar a ser transformada. Essa paciência que minha mãe teve foi fundamental para tudo que aconteceu. E que paciência, né? Muita. Porque não é muita toda paciência. mãe que tem um filho que muda a cabeça assim de repente. O que você tinha no seu quarto? Como era o seu quarto? Bom, a parede era repleta de pôsteres, de bandas, de imagens, e eu tinha no canto assim um altar. Nesse altar tinha uma Bíblia, tinha um terço, mas era um terço um pouco diferente, né? Não é aquele terço católico. E tinha um crânio, tinha uma cabeça. A Bíblia, uma Bíblia cristã? Não. Não. Era uma Bíblia satânica, era a Bíblia de Satanás mesmo. Mas olha, essa coisa de Church of Satan, essa igreja de Satanás, isso existe mesmo? Existe desde a década de 70. Formalmente falando, ela existe desde a década de 70. O que é que as pessoas que seguem essa filosofia querem da vida? O que elas almejam? O que é um ideal de vida para elas? Bom, existem vários segmentos, né? Como o cristianismo tem suas ramificações, lá também tem. A minha parte, ou a parte que eu era mais concentrado ali, seguia muito filosofia humanista. Na verdade, em alguns casos, para algumas pessoas até é confundido com filosofia humanista. É o massagear do ego, sabe? É aquela história, eu sou o meu Deus, eu controlo a minha vida, exatamente. Então, não importa o que eu tenho que fazer, não importa até onde eu tenho que ir para realizar os meus sonhos e alcançar os meus objetivos. Né? Se eu precisar usar pessoas para que os meus objetivos sejam alcançados, essa era a lei. O que interessa, no final das contas, é o seguinte, eu preciso vencer, custe o que custar. Pensa bem, tá? É mais ou menos o que você vai achar na Bíblia lá sobre o dono da igreja, né? Mas que coisa impressionante, não é? Mas olha só, nessa época, o que foi uma coisa assim muito bizarra que você chegou a fazer? Muito incomum? Olha, uma das coisas foi ir no cemitério à noite, né? Eu não era daquele grupo que frequentava cemitérios à noite, essas coisas assim, mas eu fui no cemitério um pouco antes de começar a minha aula e eu abri um túmulo lá, então, né? Eu arranquei um caixão de lá de dentro e eu peguei, então, um crânio, que era esse crânio que eu tinha no altar, no meu quarto depois. Quer dizer, você adulterou um túmulo e você pegou um crânio no cemitério. Peguei um crânio para ornamentar um altar que eu tinha. Para ornamentar um altar. É uma história longa. Minha mãe quase morreu aquele dia. Eu imagino, eu fico aqui dia. quase sem palavras. Eu tenho que confessar para você que eu fico pensando, gente, como pode uma pessoa com uma história dessa hoje estar sentada aqui na minha frente? Uma pessoa que praticamente desconsiderava a parte protestante do cristianismo, uma pessoa que seguia a igreja de Satanás, de repente, passa o tempo e essa pessoa se torna um membro de uma igreja cristã, protestante, tradicional. Como que aconteceu esse ponto da virada na sua vida, Luiz? Olha, nessa época eu estava morando numa cidade chamada Ponta Grossa, no interior do Paraná, e eu trabalhava numa ótica, né? E eu estava passando férias, meu pai estava morando em Curitiba, ele trabalhava em Curitiba e eu trabalhava em Ponta Grossa. E eu fui passar as férias com meu pai e ali eu achei uma ótica e eu distribuí alguns currículos lá. E lá eu consegui um emprego. E eu tive que mudar-me para Curitiba. E nessa ocasião a gente não conseguiu achar uma casa em Curitiba. Nós fomos morar na região metropolitana, em São José dos Pinhais. E é ali que esse processo de mudança começa, porque o meu eixo era Curitiba e Ponta Grossa. Tá. Então eu me desloquei. Saiu do seu ambiente. Saí do meu ambiente. E nesse ponto, então, a minha vida acabou se resumindo a trabalho. Então eu trabalhava e ia para casa.
E a minha mãe, nessa época era adventista, né? Ela estava procurando uma igreja para frequentar. E ela achou uma igreja pequena, perto de casa. E ela começou a frequentar essa igreja. Aí que as coisas começam a acontecer. Bom, mas você deveria abominar esse fato da sua mãe, coitadinha, frequentar uma igrejinha. O que você achava disso? Olha, eu sempre fui muito respeitoso com ela, né? Por questões de autoridade. Ela era minha mãe, então ela não era alvo dos meus ataques como as outras pessoas eram. Tá. O que pegava muito naquela época era eu zombar do testemunho dos jovens da igreja, principalmente. Então, era o meu principal motivo de ataque ali. Mas ela eu sempre respeitei, porque era recíproco, sabe? A minha mãe me respeitou muito. Puxa, que coisa bonita, sabe? Eu isso. nunca ouvi da minha mãe uma ameaça com relação ao inferno. Ela nunca disse que se eu continuasse daquele jeito eu ia me perder. Ela nunca me chantageou para eu ir para a igreja. Olha só. Ela sempre me convidava, mas ela respeitava a minha resposta, sabe? Filho, vamos a uma vigília com a gente? Mãe, eu não quero. Tá bom. A única coisa que ela não fazia era dormir enquanto eu estava na rua, né? Ah, ela deve ter orado muito, hein? Com certeza. Essa orou, hein? Com certeza. Então, na verdade, assim, tudo que acontecia durante os períodos de noites que eu estava, hoje eu tenho amigos que estão presos, amigos que estão mortos, alguns membros da minha banda estão mortos hoje. E comigo não acontecia, sabe? Eu até brincava que eu tinha o corpo fechado. Depois eu fui descobrir que, na verdade, eram os joelhos da minha mãe lá que me mantinha salvo onde eu estava. Olha só. Sabe? A única coisa que ela sempre pediu para mim foi não use drogas, coisa que eu nunca fiz, nunca usei drogas. E quando eu chegasse em casa, eu dar 3 batidinhas lá na porta do quarto dela para ela poder dormir. Então isso eu fazia. Ai, ai, ai. Ô, história doída, hein, rapaz? Qual foi o link, qual foi o elo que ligou você, né, além do respeito pela sua mãe, que ligou você ao adventismo? Por incrível que pareça, foi um computador quebrado. Porque eu fui trabalhar um dia, voltei, meu computador não estava funcionando. E minha mãe, nessa época, conheceu um casal de missionários. Eles estavam fazendo um trabalho evangelístico na região. E ela conheceu os dois e fez uma ponte entre eles e uma vizinha nossa. Só que por um determinado motivo, essa vizinha decidiu não continuar com os cursos. E eles começaram a frequentar a minha casa. Só que eu nunca tive contato com nenhum deles, nem com ele, né, o Demetrio, nem com a esposa dele na época, que era a Daisy. E quando meu computador estragou, minha mãe comentou comigo que ele era técnico, ele tinha feito alguns cursos em informática e pediu para que eu ligasse para ele. E eu tive algum preconceito, né? Falei, eu não vou ligar porque eu sei aonde isso vai dar. Ai, ai, ai. E acabei não ligando. Mas por insistência dela, eu liguei. E aí ele me deu algumas orientações para que eu seguisse alguns passos que eu já tinha feito. Então ele me pediu um tempo para pesquisar alguma coisa assim. E nesse meio tempo, eu fiquei esperando e ele me ligou. E quando ele me ligou, ele disse assim, olha, eu tenho isso aqui para você fazer. E eu disse, cara, eu já estou fazendo isso e não está dando certo. E aí ele falou o seguinte, faz isso mais uma vez. E eu subi, né, nós morávamos num sobrado, eu subi até o quarto e fiz aquilo por sei lá quantas vezes. E aquela vez que eu fiz, depois que ele falou, funcionou o computador. Então naquela hora me deu vontade de pegar o computador e jogar na parede. Né? E assim eu o conheci, né? Até que um dia ele chegou lá em casa, então eu o conheci pessoalmente e a gente fez amizade. Você devia uma gratidão a ele, Exatamente, eu estava em débito com ele agora, porque Olha ele tinha aí. me ajudado a arrumar o computador. E como que foi esse link, né, essa apresentação da Bíblia? Imagina, como que uma pessoa, né, cristã, obreiro como ele era, né, de repente vai enfrentar uma figura como você? Pois é. Ele demorou muito tempo para falar de Bíblia comigo. Ele não falava, e isso foi uma coisa que começou a me incomodar. Porque geralmente as pessoas da igreja, tanto da minha mãe ou de outra igreja, a primeira coisa que faziam comigo era falar de Bíblia. E ele levou muito tempo para falar comigo disso. Na verdade, ele só foi falar de assuntos de Bíblia comigo quando ele foi fazer um sermão, quando ele foi pregar na igreja, na antiga igreja que minha mãe frequentava em Ponta Grossa. Então a família quase toda foi e ficamos eu, meu pai e meu irmão. Meu pai e meu irmão iriam para lá para passar o final de semana e eu iria ficar. Só que num determinado ponto meu irmão desistiu de ir com meu pai. E eu fiquei bravo com ele, falei, poxa, o pai ficou aqui só para te esperar e você não vai.
E ele olhou para mim e falou assim, então, se você tá bravo, vai com ele. Ai, 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 sobrou pra você. Sobrou pra mim. E eu fui. Quando eu cheguei com meu pai em Ponta Grossa, era o horário do pôr do sol, de sábado para domingo. E eles estavam fazendo o culto de pôr do sol juntos ali. Ai, ai, ai. E ele estava tocando violão e a esposa estava cantando. Eu nunca tinha visto um culto de pôr do sol, porque minha mãe era a única adventista em casa, então o culto de pôr do sol dela era sozinha no quarto. Né? E geralmente na hora do pôr do sol eu estava, sei lá onde. Mas aquele dia o ambiente foi interessante, né? E eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que era sentar e assistir. Tava a família toda reunida ali, e eu sentei no canto, eles continuaram fazendo o culto de pôr do sol. E eu achei bonita a música, a melodia da música me agradou. Você lembra que música era aquela? Era O Poder do Amor. O Poder do Amor. Poder do Amor. É bonita essa música, Pois né? é. E aquela coisa de um violãozinho, Exatamente. marido e mulher, família reunida. E aí nós fizemos esse culto ali, eles oraram, eu não orei, eu não fazia oração em hipótese alguma, né? E chegou a hora de nós voltarmos para Curitiba. E aí o carro do meu pai estava cheio, e ele então, aproveitando a oportunidade, me convidou para voltar no carro dele. E quando eu voltei de Curitiba para de Ponta Grossa para Curitiba com o Demétrio, ele perguntou como é que eu estava e tal. E naquela época eu estava tendo muito problema para dormir. E aí a gente começou a conversar e ele falou assim, eu fiquei sabendo que você gosta de ocultismo, dessas coisas assim. Aí eu falei, pronto, agora chegou a hora, né? É agora. Daí eu falei, eu gosto sim. E aí ele chegou para mim e falou assim, você sabia que na Bíblia tem ocultismo? Aí eu olhei para ele e falei, você tá doido? Ele falou assim, não, tem sim, cara. Eu falei, cara, não tem, eu li a Bíblia já, não tem. Então ele diz assim para mim, tem e eu te provo. Quando ele falou que me provava... Mexeu com o seu brilho. Aí mexeu, entendeu? Eu falei, então tá, cara, então agora você vai me provar. Ele falou, sexta-feira eu tô lá na tua casa. Beleza. Passou a semana toda, sexta-feira eu cheguei do serviço, cheguei do trabalho e ele logo depois chegou. E esse foi o meu primeiro contato com a Bíblia. Então o meu primeiro estudo bíblico foi sobre a guerra no céu. Foi Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Foi o meu primeiro estudo bíblico. Olha só onde você foi parar. O camarada te desafia, tem ocultismo na Bíblia, e você começou a fazer um estudo bíblico sem nem imaginar, porque se ele chegasse para você e falasse, quer estudar a Bíblia comigo? Imagina. Não, a resposta seria não. Coisa ridícula, né? Mas ele te desafiou. E eu quero saber, Luiz, qual foi o momento que você teve? Eu quero saber, você não orava em hipótese alguma, você não lia a Bíblia como uma prova de fé. Eu quero saber quando foi o dia, você se lembra desse momento? Teve um dia de dobrar os joelhos diante de Deus, rasgar o coração? Teve esse momento em que você falou, de agora em diante, a minha vida mudou em 180 graus? Teve sim. Nós fizemos alguns estudos. Eu comecei fazendo um estudo bíblico por semana, depois nós estávamos em 3 estudos bíblicos por semana e 4, e foi crescendo, e ele não tinha mais espaço na agenda dele para me dar estudos, então eu saía com ele para estudar com outras pessoas. E um dia eu peguei todo o material que eu tinha, menos a cabeça eu já não tinha mais. Mas a Bíblia satânica, os CDs, revistas, livros, eu entreguei na mão dele e falei, cara, eu não quero mais saber disso. Olha! Eu não sei te explicar até agora o porquê, sabe? Mas aquilo estava no meu coração. Gente! E eu entreguei para ele falou assim, então tá, já que você me deu isso, chegou a hora de eu te dar um presente. Até agora eu nunca te dei, não te dei nada, então agora eu vou te dar um presente. E ele disse assim, só que eu vou te avisar. Você não vai conseguir usufruir dele por muito tempo, porque eu até hoje não vi quem consiga ter um contato muito íntimo com ele. E eu fiquei pensando o que seria. O que será? Ele falou assim, eu vou te dar um livro. Só que eu já vou te avisar, ninguém consegue ler esse livro da primeira vez. Eu duvido que você consiga, então ele me desafia de novo. Nossa! Ele falou, então eu disse para ele, então me dá esse livro que você vai ver se eu não vou ler. E ele me deu o livro Grande Conflito. E eu li o Grande Conflito em 15 dias, eu li o Grande Conflito todo. Olha! Né? E o momento então foi quando eu li o Grande Conflito. Porque eu cheguei num determinado momento ali do livro onde a autora conta a história de Lutero. É muito linda. E Lutero era o meu herói. Olha. Porque eu conhecia Lutero sob uma outra perspectiva. Eu conhecia Lutero não como um reformador, mas eu conhecia Lutero como um inimigo da igreja. Então, se ele era inimigo da igreja, aquela atitude dele de pregar as 95 teses na porta da igreja, eu delirava com aquilo. Né? Só que no Grande Conflito eu descobri
o porquê Lutero tinha feito tudo que ele fez. Olha. E aí o meu herói, no final das contas, era um cristão. Muito mais fiel e muito mais devoto àquilo que eu esperaria que fosse. Aí te quebrou nessa hora. Aí me quebrou. Então, quando eu terminei de ler a história de Lutero, foi o momento onde eu fiz a minha primeira oração. Ali eu desafiei Deus. O que você falou naquela Eu desafiei oração? Deus. Naquele dia eu disse a Deus o seguinte: se você existe, como eu tenho visto na Bíblia, se você existe dessa forma que eu vi no livro aqui, e se você fez o que você fez na vida desse homem, eu desafio você a fazer na minha vida. Gente, Então, era tudo o que Deus queria. Então eu disse para ele o seguinte: se você fizer na minha vida o que fez na vida dele, você vai ter a mesma devoção que ele teve. Gente, e a partir dali, o que começou a acontecer na sua vida? A partir dali, uma semana depois, eu recebi um convite para ser promovido na minha empresa. Eu ia ter um bom salário, algumas coisas assim. Só que eu teria que trabalhar ao sábado. Eu já trabalhava ao sábado, mas eu teria que dar uma especial atenção ao sábado. E naquele momento eu tive que tomar uma decisão. Puxa. Então ali eu fiz a minha segunda oração. Ali eu orei a Deus e falei: Senhor, eu não sei o que fazer. Meu sonho profissional estava prestes a se realizar. E eu disse para ele assim: eu não sei o que eu faço. E eu estava num parque no centro de Curitiba ali, e naquela hora todo barulho assim, sabe, cessou. Eu não consegui ouvir mais nada. Só ouvi uma voz na minha cabeça dizendo assim: não tenha medo, desce e fala. E eu pensei assim: tá, falar o quê? E daí pela segunda vez eu ouvi: não tenha medo, desça e fale. Então eu desci, fui até o escritório do meu supervisor e falei com ele. Se você me perguntar o que, eu não lembro direito. Gente. Eu sei que eu falei tudo o que eu precisava falar. Quando eu terminei de falar, ele ficou com o olho desse tamanho, porque ele disse que jamais esperaria ouvir o que ouviu de uma pessoa como eu. E naquele momento, então, ele conversou com o dono da empresa e eu, então, ganhei o sábado. Gente, você ganhou o sábado livre. Livre. A primeira experiência de fé. Foi a minha primeira experiência de fé. Quando ele me disse que eu estava liberado aos sábados, aí eu falei: então agora é hora de eu me batizar. Puxa vida, olha, a gente tem que dar muita glória a Deus. Com certeza. Mas o que é isso, gente? Que coisa maravilhosa, que Deus impressionante esse nosso Deus. Quando você olha para a sua história hoje, Luiz, eu tenho certeza que muita coisa se destaca, muito milagre a partir dali, Deus foi operando na sua vida. Mas qual seria a grande lição da sua história? Deus é misericordioso. E como diz Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando eu prego hoje, eu chego ali ao púlpito, sabe? Eu não me acho digno de estar ali, sem falsa piedade, sabe? Mas quando eu tô ali, eu olho para trás, eu sinto vergonha de pegar uma Bíblia na mão. Porque eu já peguei muita coisa na mão para ofender Deus. E quando eu olho para Deus e Deus me dá a oportunidade de pegar uma Bíblia e pregar sobre a Bíblia, eu só consigo entender o seguinte: Deus é graça. E não importa quão longe você tenha ido, Deus consegue ir lá e te buscar. É isso mesmo. Olha, vou te contar, é muita graça mesmo. Com certeza. Vamos lá para o nosso momentinho aqui das perguntas rapidinhas? E o tempo? Precioso. Deus. Bondade. Satanás. Esperto. Perdão. Imerecido sempre. Um sentimento constante. Gratidão. E o futuro? A Deus pertence. Uma dica. Cuidado com o que cativa demais os seus sentimentos. Um pedido. Sabedoria. Um medo. De não corresponder às expectativas de Deus. Uma grande mentira. Você foi longe demais. Um sonho. Servir a Deus. Um mistério.
A graça. A graça. Sabe que todos nós temos as pessoas que nos sustentaram, né? As pessoas a quem nós devemos muito. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Para minha mãe. Porque eu tenho certeza que a minha salvação pertence a Deus. Mas, assim como a Bíblia diz que nós temos o nosso nome gravado nas mãos de Deus, eu tenho meu nome gravado nos joelhos da minha mãe. E o versículo da Bíblia que te acompanha? 1 Coríntios 2:2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Luiz, que verso maravilhoso. Você realmente experimentou a graça desse Jesus Cristo na sua vida. Com certeza. Que ela continue crescendo, que a sua experiência de fé ainda possa abençoar muitas outras pessoas. Amém. Muito obrigada. Amém. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, emocionados por essa história tão espetacular. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.